E, de outro lado, o PSDB tentará convencer Dória a desistir da candidatura, em reunião hoje em Brasília. As informações direto da capital federal, agora com a repórter Paola Cuenca. Olá, Paola, muito bom dia. Olá, bom dia. Essa reunião está marcada para acontecer hoje, a partir das 4h da tarde. Se trata de uma reunião ampliada da Comitiva Nacional, da Executiva Nacional do PSDB. Tanto é que, além dos dirigentes, dos 34 dirigentes do PSDB, também podem participar deste encontro as bancadas aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. O que consta na pauta dessa reunião é o conhecimento da carta que foi enviada pelo ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, neste final de semana e eventuais deliberações a partir deste conteúdo. Eu lembro que essa carta que foi enviada por João Dória, por meio de seu advogado, para Bruno Araújo no final de semana, fala sobre uma tentativa de golpe que continuaria a acontecer dentro do PSDB, fazendo com que o resultado das prévias do partido, que colocaram então João Dória como esse pré-candidato à presidência da República, esse resultado não seja respeitado, havendo então outras definições. Aqui a gente precisa lembrar que o PSDB, neste momento, está fazendo uma negociação junto com o MDB e também com o Partido Cidadania, com quem ele deve fazer uma federação, a respeito de um nome, uma unificação a respeito de quem deve ser o candidato da chamada terceira via para disputar as eleições em outubro deste ano. Então, nesta unificação, poderia existir como uma liderança tanto o nome de João Dória pelo PSDB, quanto de Simone Tebet pelo MDB. Nessa possibilidade de João Dória não sair, então, como esse pré-candidato à presidência da República, nesta via única da chamada terceira via, é que ele faz, então, esse pedido para que sejam respeitadas as prévias do PSDB, que, de acordo com o Estatuto do Partido, precisa ter o resultado homologado nas convenções partidárias, que vão acontecer ali entre julho e agosto, e também retoma a necessidade de respeitar os gastos públicos que foram feitos de 12 milhões de reais com as prévias do PSDB. Como você mencionou, existe esse debate ali nos bastidores a respeito de como que vai ficar essa questão de João Dória talvez ter ali a colocação dos seus pares do PSDB de, olha, você não está subindo nas pesquisas, então talvez seja melhor sair dessa candidatura à presidência da República. Amanhã tem a previsão de que uma pesquisa a respeito dos nomes de Simone Tebet e João Dória tenha o seu resultado, então, divulgado pelo MDB, PSDB e Cidadania. E era a partir do resultado dessa pesquisa que eles vão definir qual vai ser esse nome da terceira via. De toda forma, a PSDB já debate hoje como que fica essa situação a respeito de João Dória. Se de fato as prévias vão ser colocadas à frente, então, de fato, haveria essa candidatura própria do PSDB com o nome de João Dória como candidato à presidência da República, ou se eles seguem nessa conversa com o MDB, havendo a possibilidade de ter ali um nome único entre os partidos de centro-direita para poder disputar a presidência da República. E a expectativa, então, Paulo, que nós tenhamos aí a presença, inclusive, do Eduardo Leite, do Dória, Aécio Neves, aí, nomes do partido nessa deliberação aí, a partir de hoje em Brasília? Sim, existe expectativas de que diversos membros do PSDB possam participar. Como eu mencionei, tantos que já fazem parte aqui em legislaturas na Câmara dos Deputados, no Senado, também esses chamados caciques do partido podem participar e os dirigentes da Executiva Nacional para ver, de fato, como é que vai ficar esse caminho. Eles vão continuar com o resultado das prévias, ter uma candidatura própria do PSDB para disputar as eleições de outubro para a presidência da República, uma vaga no Palácio do Planalto, ou eles vão, de fato, continuar essa união com a terceira via. Até porque eu lembro que o União Brasil estava nesse diálogo com o MDB, com o PSDB e o Cidadania, mas o União Brasil já saiu e lançou ali a pré-candidatura de Luciano Bivar. Então, pode ser que a partir dessa reunião de hoje, essa questão de unificação da terceira via acabe nem acontecendo, a gente nem tenha um nome divulgado amanhã. Vamos ver o que vai acontecer na parte da tarde de hoje. Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília, agora retorna conosco a Cristina Grêmio. Cristina, a senadora Simone Tebet defende a pesquisa qualitativa, porque ela aparece na frente de João Dória. João Dória já defende a quantitativa, porque nesse momento ele está à frente aí de Simone Tebet. O União Brasil, como disse a Paula, já saiu e a gente observa então uma dificuldade muito grande aí de um outro nome, além de nós temos hoje praticamente consolidadas as candidaturas de Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, mas essa chamada terceira via desidrata demais, né, Cristina?
Não existe, né? Essa terceira via morreu na praia, não existe mesmo, até porque ela está toda esfacelada já antes de se unir, né? O MDB está esfacelado, ela está aí com esse discurso agora, mas ela já deu declarações de que não aceitaria ser vice, assim como o Dória também falou isso. O PSDB está esfacelado, o MDB está. Ela teve que engolir senadores do MDB, capitaneados ali por Renan Calheiros, se reunindo com Lula em Brasília e fingindo que a candidatura dela não existia dentro do MDB, né? Então, veja, é muito complicado. A história toda do Sérgio Moro, né? Aí entra Luciano Bivar, que não se conecta com os outros. Não existe terceira via. Aí eles ficam com esse eufemismo de centro democrático, como se os outros candidatos não fossem democráticos. O brasileiro é democrático e o brasileiro está acompanhando tudo isso. E não gosta de ver só uma ala do espectro político chamar para si a democracia, chamar os outros de antidemocráticos, de radicais, de extremos, o que quer que seja. A gente tem uma polarização, sim, de direita e esquerda, e isso não quer dizer que seja extremo ou radical. Eu até diria que o PT caminhou para o extremo, sim, porque o PT só fala em propostas ultra-radicais, como acabar com todas as reformas, com todos os avanços feitos no Brasil. Ela, inclusive, lembrou, veja como o discurso dela, que é o suposto centro democrático, se aproxima do discurso do que eles chamam de extrema-direita, que é o do presidente Bolsonaro. Ela fala, defendo o teto de gastos, defendo reformas previdenciária, trabalhista, tributária, exatamente o que o presidente Bolsonaro defende desde antes de se eleger, desde a campanha passada. Então, o eleitor vê tudo isso e acredita cada vez menos nessa possibilidade de terceira via, porque é um jogo de cena. Aí ela vem com uma analogia ali com o futebol, né? Joga em qualquer posição, depois de ter dito que não aceitava sequer ser vice, que só seria cabeça de chapa, ela esqueceu de falar da zaga, né? Ela podia estar defendendo tudo isso que ela diz que defende, em vez de ficar jogando uma parte do eleitorado da terceira via para o colo do bandido Lula, descondenado, mas ainda bandido, porque as provas continuam lá, e ele foi condenado em 3 instâncias. E que quer colocar o Brasil numa rota ainda pior do que aquela que o PT já colocou nos 13 anos de governo, porque quando ele fala em voltar atrás nas poucas reformas, nos poucos avanços que Temer e Bolsonaro conseguiram fazer depois do rombo provocado na economia brasileira pelo PT, é porque ela está cogitando a possibilidade, como parte do MDB, de caminhar para Lula depois, num eventual segundo turno, talvez até no primeiro, caso não haja candidatura de terceira via. Agora, Cristina, o que chama atenção, né? A gente já comentou sobre isso, né? O PSDB já teve uma das maiores bancadas, o MDB e agora MDB também era um partido considerado fundamental, né? Eu me lembro que o ex-presidente Lula, quando fechou o acordo com o MDB para garantir aí a governabilidade, passar as propostas lá no Congresso. E como esses partidos estão minguando, né? E essa eleição, ao que parece, ela vai fazer uma verdadeira revolução no Congresso em relação à força, o poder de força das legendas, né? Estão minguando porque sapateiam na cara do eleitor. O eleitor não é idiota, o eleitor acompanhou as várias eleições. Tem eleitores jovens aí distraídos, tem uma juventude aí na faixa dos 20 aos 30 que já votou algumas vezes, mas parece não ter vivido a era Lula e não ter conversado com seus pais para saber o que foi a era Lula. Eu, inclusive, vejo nas redes sociais muitos dessa faixa etária debochando dos pais. Meu pai acredita nisso, acredita naquilo, meu pai vota nesse, vota naquele, como se eles fossem os sabichões por estarem agora embarcando nessa candidatura de um bandido descondenado. É preciso trazer, e isso vai vir à tona na campanha, tudo que o PT fez no governo, a destruição do país, a conta que a gente está pagando agora no preço dos combustíveis, que os próprios diretores da Petrobras diziam nas delações da Lava Jato que o PT sabia que a conta do roubo de quase R$1 trilhão da Petrobras, entre as várias falcatruas, a conta viria por volta de 2020. Então, essa juventude que está aí meio que flertando com essa esquerda cada vez mais radical brasileira precisa se informar para não dar com os burros na água, como diz o ditado antigo, e depois se decepcionar lá na frente, porque vai continuar sem emprego, está reclamando que está sem emprego, vai ficar ainda pior, porque o PT não promete fazer nada para fazer a economia andar, pelo contrário, que é aquele estado inchado, grande e cada vez mais cabidão de empregos para sindicalistas amigos e para os empresários amigos, né? E aí a terceira via é muito triste, porque poderia ser realmente uma alternativa para quem
talvez por má informação, por não acompanhar o trabalho dos ministérios, o esforço feito no atual governo, ou por não gostar das pautas consideradas de direita, fecha os olhos para os avanços provocados, conquistados no governo Bolsonaro. E aí, talvez caminhasse para a terceira via. Com essa terceira via capengando aí, fica muito difícil, né? E o PSDB é triste demais, porque esfacelou num ponto que o padrinho político de João Dória caiu fora do PSDB e se abraçou com Lula. Quer voltar junto com o ex-condenado para a cena do crime, como ele próprio dizia em 2018 a respeito do Lula. Então, quer voltar agora abraçado com o criminoso para a cena do crime. E Dória, além de provocar essa ruptura interna quando deu as costas para Geraldo Alckmin, deu as costas também para o próprio presidente Bolsonaro, que foi quem o ajudou a se eleger na última campanha para governo do estado de São Paulo. Então, para o eleitor é decepcionante essa turma aí.